Em instantes, vamos dar início ao nosso webinar. Apenas mais um minuto para que todos possam começar a acompanhar e daremos início ao webinar. Pronto, dado esse tempo de espera, damos início então ao nosso webinar. Eu sou Rodrigo Reis, analista de sistemas do Cronep, e hoje eu vou desenvolver um webinar cujo tema é construir e teste aplicativos Android e iOS usando o RAD no Cronep. Vou começar criando então nosso projeto aqui no modelo web com template RAD. Vamos chamar nosso projeto aqui de webinar 29/11. Esse projeto o seu template é do tipo RAD. Ele tem um back-end, a autenticação dele é por token. E nesse momento é carregado o projeto com os arquivos necessários para a inicialização do mesmo. Explicando um pouco aqui o que será construído nesse sistema, nesse webinar, faremos um sistema de avaliação de produto, bem semelhante ao iFood. Então, toda aquela parte de avaliação, de escrever comentários, de avaliar um pedido, é isso que desenvolveremos e construiremos a lógica em cima. Vamos abstrair um pouco a parte do pedido, do iFood, do restaurante. Isso podemos fazer em outro webinar. Então vamos partir do ponto que já temos um sistema de pedidos, que ele funciona, e etc. E vamos focar no módulo de avaliação desse pedido. Atualizando as APIs para que consigamos utilizar todos os recursos atuais do Cronep. Temos aqui então, como todo começo, né, vamos para o coração do nosso sistema, que é o nosso diagrama, onde faremos a modelagem dos, do sistema. Né? Por padrão já temos aqui as classes User e Role. O nosso sistema, por ser um sistema de avaliação, ele precisa de algumas classes, então vamos começar com a primeira, que é a classe Restaurante. O restaurante ele tem um ID e tem um nome. Isso vai ser suficiente inicialmente para um restaurante. E além do restaurante, temos também os pedidos. Né? Então, vamos criar a classe pedido. Essa classe ela tem um número. Temos também um status de pedido, né, onde controlaremos se esse pedido já foi avaliado ou não. E além disso, temos também aqui a modelagem, né, da classe usuário, ou seja, um pedido tem um usuário, assim como um pedido é de algum restaurante nessa nossa modelagem. Dessa forma aqui vamos abstrair a parte dos pedidos, de ter diversos itens, ter valores itens, etc. Vamos supor que isso será feito em outro módulo, já está feito, e vamos focar na nossa avaliação dos pedidos. Então vamos aqui agora criar a nossa classe avaliação. Essa classe ela terá algumas métricas definidas aqui. Então vamos dar o nome avaliação a ela. Vamos vir aqui e criar algumas métricas, por exemplo, uma embalagem, já que estamos fazendo algo semelhante ao assim, um sistema de comidas, né? Vamos criar aqui uma embalagem, vamos criar uma métrica para o tempo de entrega. Será que o tempo de entrega foi razoável ou não? Podemos pensar também como a qualidade da comida. A comida estava boa, não estava? Então, vamos criar algumas métricas de avaliação nesse caso. Vamos criar agora também uma métrica importante, o custo-benefício. Esse pedido valeu a pena ou não, vamos pedir que seja que o cliente avalie isso. E por fim, vamos adicionar aqui um comentário, né? É importante que se comente, se coloque observações, etc. Vou colocar o tipo como inteiro aqui nos campos de métrica. E comentário como string mesmo. E vou dizer aqui que a avaliação ela está num pedido, ok? Opa, fiz um mapeamento inverso. O pedido ele é uma avaliação.
Excelente. Bom, desta forma aqui, nós já conseguimos imaginar, ter uma modelagem, né, de como vai ser o nosso sistema. Agora com o Cronep vamos gerar aqui nossas classes e nossas entidades, nossa camada de persistência, tudo feito. E além disso já é gerado aí todos os REST, todas as formas de acesso ao sistema, lembrando que o Cronep é RESTful, de forma transparente. A gente pode ver aqui que já foi gerado diversas classes, ou seja, tudo abstraído, tudo transparente. Vamos gerar agora nossos CRUDs. Então, vamos aqui gerar o CRUD do PhoneGap, já que estamos no projeto mobile. Eu já tenho os CRUDs por padrão de usuário e regra e papéis, né? Eu vou gerar o CRUD aqui do restaurante para poder adicionar alguns restaurantes, imaginando que fosse pedido. E o pedido. Nosso CRUD de avaliação, nós vamos criar uma avaliação customizada, uma avaliação bem usável, com um nível de usabilidade interessante. Então vamos adicionar componentes, vamos fazer uma customização em cima dela de forma que eu não vou adicionar agora. Então geramos dois CRUDs aqui, um de restaurante, um de pedido. Vamos começar a brincar e customizar um pouco nesses CRUDs. Então inicialmente eu vou aqui no CRUD de pedido. E neste formulário, né, nesta tela, vamos fazer algumas customizações. A primeira é o seguinte: vamos dizer que só quem pode ver os pedidos é quem está logado e os pedidos são de quem está logado no sistema. Então fazemos isso, vamos criar uma consulta customizada. Com o Cronep você consegue criar consultas customizadas aqui de forma visual, sem necessidade de conhecer código. E vamos dizer o seguinte: vamos dizer que eu quero selecionar a entidade pedido, a minha consulta dessa entidade. E agora eu quero de forma visual, eu quero que eu só visualize, só selecione os pedidos do meu usuário. Então eu vou filtrar pelo login do usuário. E quem vai ser esse login? Perceba que já me apareceu aqui um parâmetro para eu colocar esse login. E eu vou criar um bloco de programação que vai me retornar o meu usuário logado no momento, seja quem sou eu. Então vamos criar aqui um bloco chamado usuário, obter usuário. Bloco de programação, a abordagem desenvolvida pela Google, já consolidada, né, para o desenvolvimento visual, utilizada pelo MIT App Inventor, por diversas universidades americanas, que nós no Cronep escolhemos como nossa abordagem de desenvolvimento visual, colocando diversas funções de abstrações, como manipulações de arquivo, banco de dados, conversões de tipos, conversões de data e hora, envio de e-mails, formulário, acessar os campos da tela, fazer modificações, etc. O JSON, criar laços, lista, né? Toda a parte de lógica. Então, nós abstraímos essas funções de forma que você consiga criar suas regras de negócio utilizando os blocos de programação. Nesse caso específico, eu quero apenas obter o usuário que está logado no momento da sessão. Então, eu vou utilizar a minha função aqui chamada obter login do usuário logado. Ou seja, eu já vou pegar aquele usuário que está logado ali e vou retornar como parâmetro da minha consulta. Tudo isso, vamos criar mais algumas customizações em cima desse pedido. Além de obter ver apenas os pedidos do meu usuário, do usuário que está logado, vamos criar também alguns outros campos. Então, por exemplo, um pedido ele tem um número. Então, vamos gerar um número aleatório para esse pedido. Aí eu posso vir aqui na minha aba de campos e definir valores padrões para esses campos. Então, toda vez que eu for inserir um pedido, eu vou inserir um pedido com um número aleatório do meu usuário que está logado, com status falso, né? Ou seja, que ele não foi avaliado ainda, e com escolhendo apenas o restaurante. Lembrando que estamos abstraindo toda a parte de escolher os pratos do restaurante, valores, etc. Esse módulo é focado no sistema de avaliação. Então vamos criar um bloco de programação chamado randomiza número. Ok? O que é que esse bloco vai fazer? Vir aqui na minha categoria de funções matemáticas e vou pedir para retornar um inteiro.
entre 1 e, vamos colocar um número alto aqui, 9999. Esse número aqui já não serve. Eu vou apenas randomizar um número para o pedido. Feito isso, vamos seguir agora para o nosso usuário, né? Então imagine que quando eu fizer um pedido, esse pedido vai ser do usuário que está logado no meu sistema e não de outro usuário. De forma que nós vamos criar um bloco de programação para obter o usuário. E aqui eu vou, na minha categoria de banco de dados, eu vou buscar esse usuário que está logado. Esse aqui é o nosso editor visual de SQL, então eu venho buscar o usuário. Retornar, pegar a chave desse usuário, em que eu quero a regra do meu usuário que está logado. Ok? Vou armazenar isso numa variável, no caso a minha variável de consulta. Pegar o login do meu usuário que está logado. E o que eu vou retornar é a minha entidade de usuário com aquele ID, ou seja, com aquela chave, aquele campo-chave. Para isso eu vou criar uma nova entidade de usuário. Eu penso com o meu campo-chave de ID. Todos os outros que é o campo necessário para fazer a inserção. Porém, quem vai ser esse meu campo-chave de ID vai ser o campo que eu vou obter da minha fonte de dados consulta. Então eu digo aqui que eu tenho que obter um campo de consulta, eu quero obter o campo ID. Isso aqui eu já digo que quando eu fizer um pedido vai ser daquele usuário que está logado no sistema. Pronto, customizei os campos necessários. Agora eu preciso customizar a visualização do meu pedido. Observe que no meu CRUD gerado eu tenho aqui umas listagens que também customizarei e tenho aqui os meus campos de inserção. Como nós já temos o campo número, por padrão não precisa que seja perguntado ao usuário. Eu também já tenho o campo status, é sempre falso. E o campo de usuário aqui é o meu usuário logado, eu também não preciso perguntar. A coisa que o usuário vai selecionar seria o restaurante e, como já abstraímos isso, ele selecionaria pedidos, valores, etc. Agora vamos mexer um pouco nessa listagem desse usuário aqui, porque a minha seleção já foi simplificada, mas a minha listagem ainda não foi simplificada. Vamos customizar essa listagem. Então, eu não preciso listar os IDs, eu não preciso listar também o número do pedido, o status, o e-mail, é o nome. O que é que nós vamos listar aqui para o usuário? Criar um listing de item. Vamos dizer que esse item ele tem a classe call, né, que é a classe no qual ele preenche toda a tela. E dentro de item nós temos alguns campos, então eu vou querer listar o nome do restaurante, vamos colocar aqui como necessário. Depois do nome do restaurante eu vou querer listar o número do pedido, então vamos colocar aqui como um rótulo. Okay. Vamos deixar centralizado à esquerda ambos. Vamos mudar os valores, vamos ao conteúdo desses campos. Então eu vou editar aqui minha expressão e vou dizer que eu quero listar aqui o restaurante, como é um campo complexo, restaurante.nome. Então eu vou listar o nome do restaurante. E aqui embaixo eu vou listar o número do pedido. Então eu venho aqui no pedido e o pedido ele tem um número, ok? Pronto, eu listei o restaurante, o número do pedido. Agora, no nosso sistema, nós vamos poder permitir a avaliação, né? Um sistema de avaliação. Então, faz sentido que eu tenha aqui um link para que eu possa avaliar esse meu pedido. Então, eu tenho aqui o meu link. E agora eu vou adicionar o botão para esse link. Vamos customizar esse botão, diminuir, tirar um pouco o tamanho dele e entre outros aqui, não é interessante que ele fique fora.
Não tive o meu botão. Vamos colocar um botão clear. Com largura ainda não. Com tamanho small. Ou seja, que seja um botão pequeno. Que ele esteja com temas success. E vamos alterar aqui algumas coisas, como o nome desse botão. Vamos colocar avaliar. O ícone. Vou colocar um outro ícone para esse botão. Escolher um ícone aqui que indique um pouco a avaliação. Temos muitos ícones, vamos colocar esse aqui mesmo. Esse meu link. Ele vai fazer referência a alguma página, uma página de avaliação que nós não criamos ainda, então vamos apenas deixá-la criada. Tem um formulário aqui vazio, por hora vazio, vamos chamá-lo de avaliar. Não, pode ser avaliação mesmo. Ok, é um formulário vazio, em breve vamos customizá-lo. Mas vamos dizer aqui que esse link ele vai para essa avaliação. Ok. Então, além disso, vamos colocar uma propriedade nesse link. Vamos dizer se ele vai esconder ou exibir, a depender do qual comportamento ele vai ter. Se ele vai mostrar o link da avaliação ou não. Então temos uma opção aqui chamada esconder se. É essa. E nesse caso aqui, o Cronep normalmente ele já abstrai as coisas para a gente. Mas como estamos fazendo aqui na mão, vamos colocar aqui uma expressão ângulo, né? O Cronep utiliza o ângulo, mas deixa tudo de forma transparente a nós. Mas como eu estou criando na mão, eu vou criar aqui uma expressão chamada se o meu pedido está com status verdadeiro ou falso, ele vai exibir ou não esse link. Se o status for verdadeiro, quer dizer que ele já foi habilitado. Então eu não exibirei esse link. Por fim, eu vou colocar o botão dentro do link aqui. Feito. E vou colocar o botão como bloco, para que ele preencha todo o espaço. Perfeito. Então já temos aqui agora na nossa listagem o nome, o número e a avaliação desse pedido. E se ele vai ser exibido ou não. Já me parece uma listagem melhor. Aqui a parte de inserção, nós vamos ter o restaurante e os outros campos preenchidos de forma automática. Então me parece que é suficiente aqui essa customização dos pedidos. Agora precisamos fazer apenas mais uma coisa. No nosso campo de avaliação, nós temos que informar qual é o número do pedido, né? Ou seja, como que ele vai saber qual pedido é para avaliar. Ou seja, ao clicar aqui ele vai me levar para avaliação, mas eu preciso passar como parâmetro o pedido a ser avaliado. Como fazemos isso? Vamos colocar aqui o pedido, o parâmetro. Ele passando o ID do pedido para a minha visualização de avaliação. E vamos agora salvar essa view e vamos para a nossa view de avaliação aqui. Está por hora vazia, nós vamos começar a customizá-la. Então, primeiro esse nome empty aqui não nos é sugestivo, vamos criar um nome internacionalizado. Com o Cronep é bem fácil internacionalizar, basta vir aqui em traduzir o nome do campo e dizer como nós queremos traduzir, né? Então, por exemplo, vai ser avaliação. Uma chave chamada avaliação, o valor dela vai ser avaliação, e vamos dizer que ela está em português e pedir para traduzir de forma automática. Então ele já me traz evaluation e avaliação em português. Ao colocar aqui em OK, ele já deixa o campo internacionalizado. Essa chave indica que o campo é internacionalizado, que ele vai ser traduzido. Pronto. Agora vamos colocar uma lista de avaliações, um list item aqui com as avaliações. Como que vai ser esse meu list item? Vamos inserir os campos de avaliação, né? Então inicialmente eu vou colocar um rótulo nesse meu list item. Agora é a hora de colocarmos os campos que tomamos como métrica, né? Na avaliação. O primeiro campo vamos colocar como custo-benefício.
ok? E após esse item, vamos usar um componente do CONEP de avaliação. Esse componente ele vai listar as estrelas, né, bem padrão mobile, e o cliente ele selecionará quantas estrelas ele dá para o custo-benefício. Vamos chamar o nome desse campo aqui de custo-benefício. Então temos aqui inicialmente um item com a métrica para custo-benefício. Devemos agora aplicar, né, replicar esses campos. Então eu tenho custo-benefício, mas não é minha única métrica. As métricas definidas foram embalagem, tempo de entrega, qualidade da comida, custo-benefício e o comentário. Então dessa forma vamos fazer aqui. Posso usar o recurso de duplicar aqui para economizar tempo e customizar apenas o nome. Então custo-benefício, a próxima é o tempo de entrega. Vou mudar apenas o nome do campo aqui para tempo de entrega. Excelente. Agora duplicar esse tempo de entrega e vamos alterar o conteúdo para embalagem. Embalagem do produto. Vamos chamar assim. Agora, além de embalagem, vamos duplicar, colocar a qualidade da comida. Vamos dar um comentário. Ou observações. Lembrando que aqui não vamos utilizar um componente de estrela, né, dado que é um comentário, ele pode digitar, então vamos adicionar uma área de texto. Excelente. Vamos apenas, ficou grande, vamos diminuir o número de linhas para 4, diminuir um pouco esse componente. Vou colocar aqui uma sugestão, observações do pedido. Vai ser muito bom. Falta aqui um botão, né? Vamos colocar também o campo como comentário ou observações. E por fim, vamos adicionar um botão depois desse campo para submeter a avaliação, ok? Nós vamos customizar um pouco esse botão. Primeiro, a largura dele é block. Parece bom. O estilo dele, vamos deixar esse default mesmo. O tamanho, pode ser também um tamanho default, um pouco maior. Um símbolo verde de usabilidade aqui indicando, né, com tema de sucesso, indicando que ele deve avaliar. Vou colocar aqui submeter a avaliação. Só avaliar mesmo. Agora vamos mudar nosso ícone, seguindo o padrão para o ícone de avaliação. Bom, parece bom. Parece que temos aqui campos suficientes com as métricas. Vamos salvar essa view. Ok, agora devemos criar os nossos eventos, né? Quando eu clicar no botão avaliar, o que é que deve acontecer? Ele deve submeter ao servidor essa avaliação, me notificar aqui que a avaliação aconteceu com sucesso, para que nós possamos voltar e ver outros pedidos, ok? Então, vamos criar um bloco agora cliente. Por que eu vou criar esse bloco cliente? Porque eu passei como parâmetro o ID do pedido. Então eu vou pegar esse ID, vou juntar as minhas informações necessárias e enviar ao servidor para que ele insira, né, e atualize o meu pedido, a minha avaliação. Vamos colocar o nome aqui, atualizar, avaliar, né? Avaliar pedido, ok. Vamos dizer em qual formulário, em qual tela nós estamos trabalhando para poder pegar os campos dessa tela, desse campo avaliação aqui.
Ao dizer isso, eu já tenho acesso a todos os campos da tela. Então, quando eu clicar em formulário aqui, preciso salvar essa avaliação aqui. Esse bloco. Ok. Então vamos lá. Vamos criar uma lógica nesse bloco para que eu chame um bloco do servidor a partir dele com os parâmetros. Né? Para chamar esse bloco do servidor, que eu ainda não criei, eu vou criar agora também. Eu vou utilizar essa categoria, essa função inútil, que é chamar bloco servidor. Mas antes de chamar o bloco, eu vou criar meu bloco recebendo os parâmetros que eu espero. Então vamos aqui no servidor, navegando pelo atalho, criar um bloco chamado do tipo servidor que vai ser responsável por inserir a avaliação no banco e atualizar o status do pedido, dizendo que ele já foi avaliado, para que eu não fique reavaliando o pedido diversas vezes. Então, vou colocar aqui insere avaliação. Ok? Pronto. Agora o meu bloco ele vai receber alguns parâmetros. Né? Quais são os meus parâmetros? Vão ser semelhantes a essas métricas de cá que nós definimos. Então, vou ter um custo-benefício, tempo de entrega e os outros campos, né? Que eu vou passar esses campos do cliente para o servidor. Então, vamos lá. Custo-benefício, entrega, embalagem, qualidade da comida, produto, né? Já que definimos como produto lá, ainda que seja comida. Comentário também. O último bloco, um diferencial que é o ID do pedido, ou seja, a avaliação é referente àquele pedido, né? Que são esses os campos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Nós checando aqui. Excelente. Pronto. O que é que esse bloco ele vai fazer? Esse bloco aqui ele vai abrir vai inserir um campo, não é nem abrir uma consulta, ele vai inserir mesmo a entidade. Então, eu vou inserir em pedido, passando alguns campos. Então, vamos lá. Ok. Só que minha inserção não é em pedido, é em avaliação, né? Eu vou atualizar o campo pedido. Então, quais campos eu vou adicionar aqui? Vou adicionar o comentário, custo-benefício, a embalagem, o ID, o pedido. O ID também porque eu posso gerar um ID automático. Isso aqui é opcional. Como ele também, se não gera, ele já gera pra gente, eu não vou adicionar o campo ID não. Excelente. Ele já vai me gerar os parâmetros para que eu encaixe aqui, ou seja, qual custo-benefício, etc. Eu estou criando. Eu já consigo acessar isso através das minhas variáveis aqui. Então, tempo de entrega com tempo de entrega. Dá um Ctrl C, Ctrl V. Fica rápido aqui pra gente. Qualidade da comida ou do produto. Da embalagem.
Pedido é meu ID do pedido. Para que eu vou precisar criar uma entidade de pedido? Deixa eu deixar ele fora no momento. Benefício. Como esse pedido aqui é um objeto de uma entidade, eu preciso criar essa entidade para que ele entenda que é um campo, é um outro objeto. Então vamos criar aqui o nosso pedido formando o ID. Sendo o ID a chave, ele já consegue entender que é aquele objeto e fazer aquela atualização para a gente. Então, essa aqui é a nossa inserção. Vamos agora atualizar o nosso pedido para que ele não seja, ele esteja marcado como avaliado. Atualizar os campos aqui, meu pedido. Quais campos eu quero atualizar? Quero atualizar o campo status, ok? Aonde o meu pedido tem este ID. Excelente. O ID do meu pedido é esse ID aqui. Vamos colocar como true. É verdadeiro. Feita a nossa lógica de bloco servidor, nós vamos voltar aqui ao bloco cliente. Para aqui escolhemos esse bloco e passamos essa lógica. Qual bloco eu vou chamar? Eu vou chamar o bloco insere avaliação. E ao selecionar esse bloco, perceba que ele já me pede todos os parâmetros necessários àquele bloco. Quais parâmetros são esses? São os parâmetros da tela, né? Então vamos obter o valor do campo aqui. Já selecionamos o formulário previamente, e agora nós vamos pagar o valor que está nesse formulário, né, nesse momento. Quais são esses valores? Aqui o custo-benefício. Esse vaso aqui é um padrão nosso de variáveis. Então as variáveis, o padrão começa como var, já está abstraído também para vocês. Temos aqui o tempo de entrega, embalagem, qualidade do produto. Vou colocar aqui qualidade, né? Foi o nome que nós demos na tela. Comentário. Perceba que faltou esse pedido ID. Esse pedido ID, como nós definimos na modelagem mais cedo, ele é passado por parâmetro para esse formulário. Então, nós temos uma função aqui que é obter parâmetro. Essa função, você diz o nome do parâmetro que você quer obter, que lá nós definimos como pedido. Você diz, olha, eu quero obter esse parâmetro pedido. Pronto. Vou chamar meu bloco servidor com essas funções. Tendo sucesso nisso, vou exibir uma notificação aqui. Vamos usar uma função chamada exibir notificação de sucesso. Estado avaliado com sucesso. E vamos ainda fazer um pouco a mais, né? Poderíamos entrar em validações e outras coisas, mas vamos apenas limpar os valores dos campos. Se esses campos aqui estão com padrões, vamos só alterar o valor deles para que eles sejam limpos, né? Zerá-los. Então meu comentário vai ter um valor 0. Custo-benefício também. A minha embalagem também. Exiba como ele limpa as estrelas daquele campo. Minha qualidade. O tempo de entrega. E vou voltar aqui na nossa. Eu acabei fechando a nossa view de avaliação. Aí recebemos uma pergunta aqui que os nomes são diferentes, né? Se poderia causar algum erro. Mas não pode não, porque nós pegamos pelo nome da variável. Então, ainda que aqui esteja com o nome qualidade do produto, que é como eu quero exibir, e aqui qualidade, quando vamos utilizar, nós dizemos qual campo nós queremos pegar. Nesse caso, qualidade. Então, não causa erro não. Temos selecionados os campos,
não causará erro. O Armando, obrigado pela pergunta, Armando. Pronto, ok. Agora precisamos ir no nosso menu, né? Construído nossos pedidos e construído as nossas avaliações. No menu, colocar uns campos de acesso, para que seja facilitado o acesso aos campos. Então, vamos pegar um campo desse aqui, usuário. Duplicar esse campo. Dar o ícone dele aqui para coloque aqui um carrinho de compra simbolizando o restaurante, não simbolizando o pedido, vai ficar melhor, né? Vou dar a referência do campo, pedido. Vamos aqui alterar o valor do campo, ele está com a chave traduzida. Vamos colocar pedido. Esse campo. E nós usando alguns recursos do editor para que seja mais rápido isso. Agora vamos escolher um outro ícone para avaliação. Vou escolher algum ícone legal aqui. Talvez esse V. Excelente. Ok. Vou alterar apenas esse nome de pedido para avaliação. Enfim. Vamos criar aqui um restaurante, né? Ainda que abstraindo toda a parte, eu vou criar 2 restaurantes para que nós consigamos acessar os pedidos. Vou colocar um ícone qualquer. Provavelmente não vai simbolizar restaurante, tem muitos ícones aqui. Vou escolher aqui, ó, tem um excelente que simboliza restaurante, muito bom. Esse aqui é restaurante. Vou alterar a referência desse campo para restaurante. Ok. Bom, parece tudo feito. Vamos agora rodar e testar nossa aplicação. Rodá-la aqui. Nós no Cronep, para encurtar a etapa de testes e permitir testes já nos seus dispositivos, nós temos um app, o Cronep Developer, que você basta baixá-lo, vir em dispositivos móveis aqui em executar e simular no Cronep Developer. Então é gerado um QR Code, você lê no aplicativo esse QR Code e o aplicativo já é executado diretamente no seu dispositivo. Para que nós consigamos mostrar isso aqui, nós estamos emulando o smartphone aqui. Então tem o meu smartphone. Deixa eu gerar o meu Cronep Developer. Gerou então aqui o QR Code, excelente. Abriu o Cronep Developer. Vou lá essa parte inicial. Chegar um pouco pro lado aqui porque eu vou precisar ler o QR Code. Escanear o código. Pelo que ele já achou aqui, tá fazendo download do aplicativo do projeto. Após ser feito esse download, ele vai inicializar o nosso sistema. E nós vamos validar. Baixando até em 20%. Depois de estar compartilhando a tela, ele pega bastante banda de internet. Então, terminando o download normalmente é mais rápido. Nós iniciamos o projeto e validamos.
As eventuais dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir mandando pelo chat que nós vamos respondendo. No final da apresentação também teremos um tempo aí para dúvidas. O Armando enviou uma pergunta, nós respondemos, né? Que era sobre a nomenclatura. Opa, conseguimos. Feito o download, vamos fazer o login no nosso sistema. O login padrão é admin minúsculo. Ok. Vamos então aqui em restaurante, criar 2 restaurantes. Vamos colocar aqui restaurante 1. Vamos criar o restaurante 2. Ele está exibindo o ID ali porque eu não customizei o campo. Então ele exibe os 2 campos. Vamos aqui agora em avaliação, ainda não, desculpem, pedido. Vamos criar um pedido novo. Vou dizer que ele é do restaurante 1. Ao criar esse pedido, perceba que ele já tem o meu campo ali de avaliar o pedido, né? Então, abstraímos essa parte de selecionar o pedido, valores, etc. Vamos criar 2 pedidos aqui. Em restaurante 1 e restaurante 2. Vamos avaliar esse pedido. Ao avaliar, é aberta então nossa view aqui de avaliações, né? Então, perceba que ele já me traz os campos, custo-benefício. Vou colocar aqui 5 estrelas, tempo de entrega 3 estrelas, embalagem do produto 4 estrelas, qualidade, ok. Vou colocar algumas observações. Excelente, pedido, desenvolvido com Cronep. Vamos aqui chamar a nossa avaliação. Nesse momento, vou chamar avaliação. Percebi agora que nós não atribuímos o clique em avaliação, né? Criamos toda a lógica, mas temos que voltar aqui e atribuir o clique. Ver que ele está sem um evento. Realmente não tem como ele funcionar. Eu preciso atribuir o clique no botão de avaliação, né? Eu preciso que ele chame o avaliar pedido. Pronto. Utilizando nossa view. Vamos aqui fazer executar novamente, simular novamente o pedido. O Cronep Developer ele também tem um campo aqui que eu posso usar o multitouch e voltar. Então, como ele me gerou um novo código, eu vou escanear. Então, perto se o banco de classes. Não, o banco de dados não deve estar criado antes. Basta que, se você já tiver um banco e querer importar, você pode importá-lo no diagrama com Cronep, ou você pode desenvolver a modelagem e na sequência, quando você rodar o projeto, se você selecionar a forma de criar ou estender as tabelas, ele vai criar o banco para você. Então, você pode fazer é utilizar diversos bancos, como H2, como Postgres, MySQL. Então, basta você configurar no início do projeto qual banco você está utilizando e sincronizar. Mas, em suma, não precisa estar criado, não. Obrigado pela pergunta, João. Voltando aqui, vamos fazer o login. Eu já tenho meus restaurantes, já tenho meus pedidos. Vou avaliar esse pedido. Custo-benefício como 4, tempo de entrega como 5, a embalagem também, qualidade do produto excelente. Vamos mudar um pouco aqui. Pronto. Melhor sistema de avaliação é com o Cronep. Pronto. Excelente. Vamos subir para avaliar. Ao avaliar, ele já foi no servidor, inseriu a avaliação, diz que o pedido foi avaliado com sucesso e limpou os campos, como fizemos. Ao voltar aqui, perceba que ele já não tem mais a opção de avaliar, ou seja, o pedido já foi avaliado, ele não me exibe mais essa opção de avaliação. Se eu avaliar o segundo, vamos avaliar aqui.
Avaliação realizada com sucesso. Vamos avaliar. Excelente, ele já me deu que o pedido foi avaliado, já enviou para o servidor, avaliou, limpou os campos e eu não tenho mais avaliações pendentes. Muito bom então. Então, criamos aqui o nosso sistema totalmente hardware com Cronep de avaliação. Criamos aí consultas customizadas. Criamos também formulários do zero, né, responsivos, mobile, com um componente de avaliação. Tiramos as dúvidas, né, no decorrer da apresentação e agora eu abro espaço aí de 10 minutos, eu finalizo aqui na minha apresentação, né, e abro espaço de 10 minutos para eventuais dúvidas que vocês possam ter. No caso de não ter dúvidas, eu vou criar mais um outro componente com um recurso nativo do aparelho. Por exemplo, temos uma função de ler QR Code. Caso você queira ler o QR Code no Cronep, esse QR Code gerado aqui, por exemplo. Mas aí um pouquinho mais à frente eu mostro, apenas como curiosidade mesmo. Então, no aguardo aqui de dúvidas, podem enviar pelo chat que vão ser passados e vamos respondendo. Pronto, se vocês tiverem dúvidas, podem ir enviando. Eu vou construir uma nova view aqui, apenas para consumir a função de QR Code e exibir na tela. Vamos criar uma view nova, já criamos nosso sistema de avaliação, já validamos, exibimos notificações, fizemos tudo que tínhamos para fazer, mas temos um tempo ainda reservado às dúvidas, né, que respondemos algumas durante a apresentação. Vamos criar mais um formulário aqui, usando o recurso nativo do Cronep, que é ler o QR Code. Então, vou criar um formulário de criar aqui um nome. Agora vamos querer colocar um botão aqui para que fazemos a leitura desse QR Code. O Caio enviou uma pergunta se existem recursos para a criação de telas dinâmicas. Sim, Caio, nós temos aqui, como criamos no começo, as nossas CRUD views, né? No qual a gente faz a modelagem e basta eu vir com o botão direito nela e criar um CRUD para essa entidade. Então esse CRUD, né, eu posso selecionar no caso do mobile PhoneGap, vou colocar apenas como pedido 2 este CRUD, Caio. Eu digo quais campos eu quero visualizar no CRUD, na listagem, né, no caso o número e o status, posso dizer se ele é pesquisável ou não, e quais campos eu quero na inserção. Então, ao criar isso aqui, eu vou criar e mostrar. Ele é gerado num CRUD. Eu posso vir aqui gerar no formulário e ao vir aqui no meu pedido 2, observe que ele já me traz todos os recursos necessários, o número, o status, as inserções desse, né? Uma listagem de usuário de restaurante, como selecionamos, mas o que nós fizemos aqui foi customizar para que ficasse de forma como queremos, né? Como quisermos, colocar alguns campos automáticos, conseguimos fazer tudo de forma visual, colocar alguns campos como consulta de outros e etc. Foi o que fizemos durante a apresentação. Obrigado pela pergunta. Temos mais um aqui também, que é o passo a passo para publicar. Se eu quiser publicar no caso de Android, basta eu vir compilar e pedir para. Eu tenho a opção de compilar para Android ou iOS. Nesse caso aqui, ele vai me gerar o APK, ou código no iOS no caso do Xcode, para que, por questões de normas da Apple, eu gere no Mac e termine a compilação lá. Então, o código já pronto.
O que nós facilitamos na etapa aqui de desenvolvimento é usar o Cronep Developer, que é o nosso aplicativo, que você consegue testar o seu aplicativo simulando direto no dispositivo. Como eu testei aqui, compartilhei isso. Isso encurta muito a etapa de você compilar, instalar, tal. Quem desenvolve em mobile sabe que é uma etapa chata de se fazer. Ok? Obrigado pela pergunta também. Bom, voltando aqui ao QR Code, temos um botão aqui, vamos colocar o nome como ler QR Code. Vamos colocar um campo aqui de entrada de texto com o conteúdo do QR Code. Né? Poderia dar um alert com esse conteúdo também, mas vou colocar aqui bom, conteúdo do QR Code. Bota esse botão como um bloco. O que é que eu vou fazer ao clicar aqui? Eu vou criar um evento para eu ler o QR Code e atualizar minha tela com essa informação nesse botão. Com o link do QR Code. Então vamos criar um bloco aqui novo de programação. Mas uma pergunta também, lembrando que o Cronep é RESTful API, então criamos tudo de forma em REST, mas abstraímos tudo no RAD, então fica bem transparente, bem fácil de usar, de forma que você nem percebe isso. Tem sim, Rosenberg. Obrigado pela pergunta. Basta você apontar, temos funções aqui em útil, por exemplo, ó, como o Cronep ele é REST, temos funções de útil aqui, que elas consumem a URL, então eu posso obter o conteúdo de uma URL. A pergunta que o Rosenberg fez é se ele consegue, ele tem projetos com o Cronep e ele quer consumir algumas funções de REST nele. Então eu tenho aqui a minha função de obter o conteúdo, inclusive todas as funções estão documentadas. Se nós viemos aqui em ajuda, ele já nos leva para a wiki, né, com toda a documentação de como utilizar as funções do bloco, etc. Mas você vem aqui, ó, diz o verbo do seu consulta, no caso normalmente é get para consumo, né, do REST, o endereço que você quer e trata o retorno. Então aí vai retornar, você trata como JSON, faz uma conversão e utiliza o dado. Obrigado pela pergunta, Rosenberg. Ah, sim, tem leitor de código de barra também. É, então aqui voltando, foi outra pergunta do Kessler, se tem leitor de código de barra. Voltando à nossa função de ler QR Code, temos aqui na categoria dispositivos móveis, aqui nós conseguimos acessar todos os recursos nativos do aparelho. Então perceba que eu tenho criação de arquivo no dispositivo, criação de diretório, criação de banco de dados local, SQLite normalmente, né? Execução de comandos, leitura de arquivo, temos a função de ler QR Code. Tem diversas outras aqui, como o uso de câmera, observar a posição do dispositivo, obter a geolocalização do dispositivo, as coordenadas, né, conforme já mostramos até em outros webinars. O Marcelo perguntou sobre a sincronização. Sincronização de um banco local com um banco da nuvem do Cronep entra mais em regras de negócio. Em regras de negócio, normalmente você consegue fazer de forma visual, mas você precisa definir quais dados você quer sincronizar, como você quer sincronizar, os tempos em tempos, agendar uma execução dessa sincronização, coisa que você consegue também fazer aqui, ó, no servidor. Temos funções de agendar a execução, ou seja, de tanto em tanto tempo ele vai sincronizar, ou com algum evento, ou alguma coisa. Então, isso cabe mais à regra de negócio, Marcelo, mas você consegue fazer sim com um bloco de forma visual. Obrigado pela pergunta. Voltando aqui a função de ler QR Code, ó, temos aqui os formatos. É, sim, o TI Uniodon do São José dos Campos nos fez uma pergunta se tem como ele acessar o Web Service e o API pelo Cronep. Tem sim, como respondi aqui, basta você consultar em útil e fazer a consulta a essa.
colocar o link, passar os parâmetros que você precisar passar, alguma coisa do tipo, os cabeçalhos, né? Inclusive você consegue autenticar com sistema de terceiros com o Cronep. Você pode customizar a sua autenticação e apontar para um sistema de terceiros. Isso já está sendo feito com o Cronep ou com sistemas externos. Então ele autentica, pega o token, salva o token na sessão e nas requisições ele vai consumindo um sistema de terceiro, passando como parâmetro tokens e fazendo toda a comunicação do seu sistema com o sistema de terceiros. Isso é feito está sendo feito no RP, inclusive. Sim, tem sim. Você Caramelo pergunta se ele consegue criar uma tela a partir de uma requisição, né? Então, nesse caso aqui, o que você precisa fazer é, inicialmente, na sua tela, vir aqui nas propriedades da tela, eventos da página, né? E ao iniciar sua view, sua tela, seu formulário, você atribui um evento para que ele consulte a API de um terceiro, busque os dados e aí você já popula os dados da sua tela. Então você, ao iniciar, ao entrar naquela tela, você consome uma URL de terceiro e popula os dados a partir da chamada. Tem como fazer isso sim, cara. Obrigado pela pergunta também. Voltando à função do QR Code, temos muitas perguntas hoje e eu fico feliz com isso. É, ao ler um QR Code, ele tem diversos formatos que você pode, inclusive um deles aqui é o de código de barra, né? Você diz qual formato você quer ler, qual mensagem você quer exibir, qual a mensagem que posicione no QR Code. E aqui perceba que nós temos dois tipos de funções. Funções de sucesso, caso ele consiga ler o QR Code, e funções de erro, caso ele não consiga. Você já pode fazer esse tratamento. Se não conseguir, dê um alert ou coloque uma variável como falsa ou não execute tal ação. E caso consiga, você executa comando de sucesso. Né? Esse valor desse QR Code ele está aqui em item, no nosso retorno de item. Então, o que eu vou fazer aqui é dizer qual formulário eu vou acessar. Eu vou acessar o formulário leitor de QR Code. E agora que eu já tenho acesso aos campos desse formulário, eu vou apenas salvar aqui, ver se está tudo ok com o meu formulário. Ok. Excelente. Vou no meu formulário e vou dizer que eu quero alterar esse valor desse campo aqui. Opa, desculpe, não é no meu formulário, é no meu bloco. Então eu quero alterar o valor do campo. Qual campo? Conteúdo, que é o meu conteúdo do QR Code. Eu quero colocar nesse valor o meu item. Ok? Caso de erro, vamos colocar apenas como uma mensagem de erro, né? Erro ao ler. Ok? Vamos criar um item no menu para ele. Mas para que fique fácil de acessar, vou clicar aqui. Leitor de QR Code. Vou colocar o nome aqui como Code. Opa. Excelente. E vamos dar o ícone também, né? Para que mais perfeccionismo mesmo. Colocar os ícones de acordo. Pronto. Simbolizando aí um QR Code. E vamos executar o nosso projeto aqui no Cronep Developer. Cheguei ele um pouco pro lado aqui para conseguir fazer a leitura do QR Code, escanear o código. Normalmente ele vai baixar o projeto, vai tá mais rápido. Aí fazendo download, vamos ler esse QR Code, atribuir esse valor lá. Agora, uma pergunta interessante, qual QR Code nós vamos ler? Vamos gerar um QR Code aqui. Acho que vou utilizar, vou jogar no Google aqui, que é QR Code Generator, né? Vamos ver aí.
algum que funcione. Temos até algum aqui já. Esse do Google mesmo. Bota aqui o... Ok. Voltar aqui no dispositivo. Fazer o login. Em QR Code. Mais uma vez, eu não acredito que eu não atribuí o evento. Ao costume. Criamos a função, fizemos a lógica, mas não atribuímos o evento ao bloco. Então, eu preciso dizer que ao clicar no meu botão, eu preciso executar aquele bloco, né? É o evento do clique. Pronto. Temos aqui o evento. Excelente. Agora apenas executar novamente com o Cronap Developer. Colocar para o lado aqui para eu conseguir escanear o código. Um pouco mais. Pronto, consegui escanear, fazendo download do projeto. Fazer o login. Note que ele não me pediu a permissão porque eu já tinha setado essa permissão. Estamos aqui com... Agora eu preciso colocar um pouco para o lado para melhorar a visualização aqui. Desabilitar isso e... Perfeito. Ele já leu o meu QR Code, já pegou o conteúdo e executou minha lógica de colocar conteúdo aqui. http.cronep.io. Excelente. Mais um recurso nativo aí de forma tranquila com o Cronep. Então, queria abrir esse espaço para dúvidas, né? Abrir, tiramos as dúvidas, aproveitamos e executamos mais um recurso nativo novo aí de ler QR Code. E como estamos vendo que não temos mais dúvidas e também estamos no nosso tempo, eu encerro aqui nosso webinar de desenvolvendo aplicativos iOS e Android de forma rádio com Cronep. Agradeço imensamente a atenção de todos, espero que continuem apoiando a nossa ferramenta e obrigado pela atenção.